Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e hoje nós estaremos aprendendo a recriar a mecânica do casco de Super Mario Bros. Que aqui, como podemos ver, por padrão ele fica parado, mas se a gente vem e pula em cima dele, olha só que da hora, ele começa a sair de um lado para o outro e sempre que ele colide, seja com a parede, seja com o jogador, ele fica batendo e voltando infinitamente. Então a gente vai estar aprendendo a criar esse casco marotinho aqui, que como podemos ver, vamos só pausar aqui, ele identifica as colisões não com colliders, mas sim com overlaps que nós criamos através do código. Então vai ser bem legal, galera. E como sempre, o código do projeto finalizado, ou ele partindo do ponto inicial, tem no GitHub de graça, link na descrição e no comentário fixado. Então, bora pro tutorial. Certo, pessoal, como podemos ver, eu já criei um projeto aqui na Unity, e no momento tudo que temos nele é um personagem que anda de um lado para o outro e também pula. Belezinha, show de bola. Então agora que já temos isso previamente configurado, o que faremos é começar a criação do nosso casco, criando o seu GameObject. Então, como podemos ver, já temos o seu sprite maravilhosamente desenhado. Então vamos selecioná-lo e arrastar para a aba hierarquia. E como sempre, galera, é muito bom manter a sua lógica separada do seu visual. Então a gente vai estar estruturando ele daquela maneira que a gente já está acostumado. Vou só trazer o jogador aqui para o lado, porque está em cima dele, né? No caso, o que queremos fazer com o inimigo é ter um objeto que segurará tanto a sua lógica quanto o seu visual, e como filho dele, ter um objeto que segura o seu visual, e depois os outros filhos seguram os verificadores, e por aí vai. Eu sei que só falando pode parecer bastante coisa, mas pode ficar tranquilos que a gente vai no passo a passo aqui. Então aqui na aba hierarquia, clicaremos com o botão direito em cima do casco verde e viremos em Create Empty Parent, para criar um objeto vazio como pai. E aqui em seu nome a gente pode colocar Visual, já que este objeto irá segurar o seu visual. Então agora que a gente já tem esse objeto, clicaremos com o botão direito em cima dele, viremos em Create Empty Parent novamente. Em seu nome podemos colocar Casco Verde e apertar Enter. Então agora que a gente já tem o objeto praticamente configurado, né? Ainda falta criar umas coisinhas, mas que criaremos mais para frente. O que podemos fazer é adicionar os componentes nele. Já que no momento o nosso casco verde é literalmente só uma imagem, ou seja, não tem como interagir com ele. Tendo isso em mente, o que faremos é vir aqui na aba Inspector e clicar em Add Component. E primeiramente nós podemos adicionar um colisor nele, que aqui podemos escolher um Circle Collider 2D, que o formato se encaixa perfeitamente. E agora o que podemos fazer também é adicionar um Rigid Body 2D, para que desse jeito ele tenha física, gravidade e todas essas coisas maneiras. Então, a primeira coisa que temos de configurar aqui, galera, é no nosso Rigid Body, pois o que acontece é que como o nosso colisor é um colisor circular, se por exemplo o jogador bater na quina dele, pode acabar acontecendo o nosso casco começar a rodar e sair rodopiando, e não é isso que a gente quer. Então aqui no Rigid Body 2D, veremos aqui em Constraints e marcaremos a caixinha Freeze Rotation no eixo Z. Desse jeito, o nosso objeto continuará com física, com gravidade e tudo mais, mas ele não vai ficar rodopiando se alguma coisa bater nele, que é exatamente o que a gente quer. Então, tendo configurado isso, galera, a próxima coisa que podemos fazer é criar um material de física para ele. E para quem não está ligado, o material de física na Unity nos permite alterar algumas propriedades físicas de um objeto. Então, para a gente conferir melhor, vamos criá-lo, né? Então, aqui na aba Project, podemos ir na pasta Assets e dentro dela, clicar com o botão direito, vir em Create em Folder, para criar uma nova pasta para deixar as coisas organizadas. Então, no seu nome, a gente pode colocar Materiais de Física e apertar Enter. Então, agora sim, dentro dessa pasta, para criar o nosso material de física, vamos clicar com o botão direito, vir em Create e depois em 2D e por fim Physics Material 2D. Isso criará um novo material de física. Em seu nome podemos colocar Casco Verde underline Material de Física, só para deixar tudo bem explicadinho. Então, galera, selecionando o nosso material, aqui na aba Inspector podemos ver duas propriedades que podemos alterar, com a primeira sendo a sua Friction
e a segunda sendo a sua bounciness. No caso, a sua friction, traduzindo, seria fricção. Então aqui a gente controla qual que seria a sua fricção quando ele estiver encostando em outros objetos. Se a gente deixar, por exemplo, isso aqui em 0, o nosso objeto não terá fricção nenhuma, ou seja, enquanto ele estiver andando no chão, ele não perderá nenhuma velocidade, que no caso é exatamente o que a gente quer que o casco fique se movimentando sempre na mesma velocidade. Então a gente zera a sua fricção. E aqui o seu bounciness, eu não sei se tem uma tradução exata para isso, mas seria como o ricocheteamento do objeto. Sabe quando você joga uma bola na parede e ela volta? Então, bounciness seria mais ou menos para isso. Faz com que o objeto, quando ele bate alguma coisa, ele volte na direção oposta. Que no caso é isso que nós queremos que aconteça assim, mas nós estaremos programando esse comportamento através do código para ter um controle melhor. Então o seu bounciness a gente deixa no 0. Então os dois valores a gente zera. E agora que já temos esse material de física, podemos aplicá-lo no nosso casco. Então iremos selecionar o casco verde. E aqui na aba Inspector, podemos arrastar o material que acabamos de criar para o nosso Rigid Body 2D. Então estão vendo que ele tem uma opção chamada Material. Então a gente arrasta até esse slot. E pronto, fazendo isso, agora o nosso casco verde já possui o material de física, que no momento não vai acontecer nada, né? Ele está com Rigid Body, então ele já vai cair com a física, mas ele não vai ter o comportamento que a gente espera, né? Ele de fato bate, mas vai bem devagarinho. Então vamos corrigir isso aí. E para corrigir isso, temos de fazer a nossa programação. Então, aqui na nossa pasta Scripts, clicaremos com o botão direito, viremos em Create, em C# Script, e em seu nome colocaremos casco verde. E apertaremos Enter para confirmar. E aqui, galera, este script funcionará de uma maneira bem simples. Basicamente, o que estaremos fazendo é verificando uma colisão, tanto na parte esquerda quanto direita do casco, e dependendo de onde colidir, a gente vai mandar uma força para a direção oposta. E desse jeito ele vai ficar indo e rebatendo quando encostar nos obstáculos. Então, tendo isso em mente, clicaremos 2 vezes em cima do script para abri-lo. E beleza, galera, com o nosso script aberto, já podemos criar algumas variáveis que nos ajudarão imensamente na nossa jornada aqui. Então, viremos acima do method start, mais abaixo do nome do script, e a primeira variável que criaremos será de referência ao Rigid Body que acabamos de criar, já que será através dele que nós estaremos aplicando as forças nas direções que o casco tem de ir. Então, digitaremos private e para o seu tipo, Rigid Body 2D. E no seu nome, como sempre, colocaremos o Rigid Body 2D. E no final, ponto e vírgula. Então, beleza, agora que a gente já tem essa variável, vamos rapidamente dar o valor a ela, que como ela é privada, não aparece na aba Inspector da Unity, então vamos dar o valor através do código. Então, acima do method start, criaremos nosso querido método private void awake. Pois, para quem não está ligado, o método awake roda antes mesmo do method start. Ou seja, no instante que o nosso jogo inicia, a Unity já roda esse método aqui. Então é um ótimo lugar para dar valor às variáveis de referência. Então, dentro do método awake, a gente acessa a variável do Rigid Body 2D e dá como valor o getComponent, símbolo de menor que, símbolo de maior que. E dentro desses dois símbolos, a gente coloca o componente que queremos pegar no objeto, que no caso é o Rigid Body 2D. E no final, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E beleza, com essa única linha aqui, galera, agora sempre que o nosso jogo iniciar, a Unity já saberá que essa variável tem como valor Rigid Body do nosso Game Object. Então agora já podemos realizar as outras variáveis aqui. Então na linha de baixo o que podemos fazer é criar uma variável privada do tipo float, chamada velocidade horizontal. Desse jeito a gente controla o quão rápido o casco irá se mover. E agora, galera, nós temos de criar mais 4 variáveis que nos permitirão verificar a colisão do nosso casco. E para fazer isso, vamos rapidamente voltar aqui na Unity para explicar melhor o que vai acontecer. Pois como vocês podem ver, o nosso jogador ele possui um círculozinho aqui embaixo que nada mais serve para representar, né, a posição do verificador de chão. Pois quando a gente criou esse jogador aqui, que também tem tutorial aqui no canal,
nós programamos para que a Unity só permitisse que ele pulasse se ele estivesse encostando no chão. Então é através desse círculo aqui que a gente verifica se ele está ou não colidindo com o chão. Então a gente vai estar fazendo coisa parecida aqui no nosso casco, galera. Nós estaremos criando um verificador aqui na parte esquerda e um outro na parte direita. E aí, através desses círculos imaginários que nós estaremos criando, estaremos verificando a colisão com o jogador e com as paredes. E aí, se colidir, dependendo do lado que colidiu, a gente vai mandar ele para a esquerda ou para a direita, galera. Então, vamos lá criar esses verificadores para não ficar só na teoria, né? Então, aqui na aba hierarquia, no nosso casco verde, clicaremos com o botão direito e viremos em Create Empty para criar um objeto vazio. E aqui em seu nome podemos colocar verificador da esquerda e apertar Enter. Então esse verificador vai verificar as colisões do lado esquerdo do objeto, só que no caso ele está no meio, né? Então vamos movimentá-lo aqui. Então como o tudo selecionado, a gente pega e traz ele para o lado. No meu caso ele está na posição X de menos 0.5. Então agora que a gente já tem o verificador da esquerda, vamos criar o da direita. Então, novamente no nosso casco, clicaremos com o botão direito, viremos em Create Empty, em seu nome, verificador da direita, e apertaremos Enter. E agora façamos a mesma coisa, né? Vamos pegá-lo e trazer para o seu devido lugar, que no meu caso é a posição X de 0.5 positivo. Então, beleza, fazendo isso, agora o nosso objeto já tem o seu visual e também os seus verificadores. Então, o que podemos fazer agora é voltar aqui para o nosso script e criar as variáveis de referência a eles. Então, vamos criar uma variável privada, antes de mais nada, também do tipo float, para que essa variável controle o tamanho desses verificadores. Pois no momento eles existem, mas a Unity não tem como saber qual que é o tamanho deles automaticamente. Então, a gente cria uma variável para isso, chamada tamanho do raio de verificação. E ponto e vírgula. Então agora que já tem essas duas variáveis, vamos de fato criar as variáveis de referência. Então aqui a gente digita private transform. Já queremos querer acessar a sua posição. E a posição está no componente transform. Em seu nome a gente coloca verificador da esquerda. E no final ponto e vírgula. E agora na linha de baixo a gente cria o da direita. Então, novamente, private transform verificador da direita. E no final, ponto e vírgula. E beleza, fazendo isso, agora já temos um jeito de referenciar aqueles verificadores. Mas está faltando uma última variável, galera, que é onde nós identificaremos qual que é a layer que a gente quer colidir para rebater o nosso casco. Pois como eu disse, né, o nosso jogador só pode pular quando ele está no chão. A gente verifica se ele está no chão através de uma layer. Então vamos na linha de baixo criar uma outra variável privada, dessa vez do tipo layer mask, em seu nome layers para colidir. E no final ponto e vírgula. E beleza, fazendo isso já temos todas as variáveis que necessitamos. Então vamos agora rapidamente mostrá-las na aba Inspector da Unity, já que a gente precisa disso para dar valor a elas. Só que como todas elas são privadas, não irão aparecer. Então a gente vai usar aquele truque do Serialize Field. Então viremos aqui na primeira linha, antes da palavra private, a gente abre e fecha colchetes. E dentro deles escreve Serialize Field. E pronto, fazendo isso, agora essa variável já vai aparecer na aba Inspector. E como nós queremos que todas as outras também tenham esse Serialize Field, o que podemos fazer é selecionar a primeira variável, né, aqui, que está 100, que é o tamanho do raio de verificação. E com a tecla Alt pressionada no teclado, a gente vai selecionando as outras linhas antes da palavra private. Já que, fazendo isso, o Visual Studio Code irá selecionar todas essas linhas. Então agora tudo que a gente digitar aqui será digitado em todas ao mesmo tempo. Sabendo disso, a gente abre e fecha colchetes e digita Serialize Field. E beleza, galera. Fazendo isso, agora essas variáveis já aparecerão na aba Inspector da Unity. Então vamos rapidamente salvar o script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora a gente vai aproveitar que está dando valor e também vamos explicar um pouco melhor o lance das layers.
Então aqui no nosso querido casco verde, vamos adicionar o script nele, né? Então a gente arrasta aqui para a aba Inspector. E vamos rapidamente recolher aqui os componentes, né, para liberar espaço. E aqui, para a velocidade horizontal dele, a gente pode colocar um valor relativamente alto. É claro, isso vai depender do seu jogo, quão difícil você quer que ele seja. Mas acho que um valor legal para a gente testar aqui é o valor de 100. Então, seu tamanho é de 100. E aqui, o tamanho do raio de verificação, galera, ele é pequenininho, mas não tanto. Então, a gente pode colocar de 0.5. Fazendo isso, ele vai ficar relativamente grande, mas ainda assim pequenininho. E agora temos de dar valor às referências, né, dos nossos verificadores. Então a gente, aqui na aba hierarquia, arrasta o verificador da esquerda para a sua variável e faz a mesma coisa com o verificador da direita. Seleciona ele e arrasta para cá. Então beleza, agora que já temos essas variáveis configuradas, vamos configurar a última, que é a Layers para colidir. E aqui, galera, a gente diz para a Unity qual que é a layer que nós iremos querer identificar com o nosso objeto. Como podemos ver, está marcada como Nothing, ou seja, no momento ele não identifica layer nenhuma. Mas aqui queremos identificar uma layer tanto para o nosso jogador quanto para as paredes do nosso jogo, né? Só que como podemos ver, não temos layer nenhuma para isso. Então vamos criá-las agora mesmo. Então a gente pode vir aqui, ainda na aba Inspector, em Layer, a gente clica em Default e vem em Add Layer. E aqui podemos criar as nossas próprias layers. Como podemos ver, eu já tenho uma layer específica do chão, mas não estaremos utilizando ela no momento. O que faremos é criar uma layer chamada Jogador. E depois criaremos uma outra layer chamada Parede. E beleza, fazendo isso agora temos duas novas camadas para adicionar os nossos objetos. E através dessas camadas que nós identificaremos as colisões. Então agora que já criamos elas, vamos adicioná-las aos nossos objetos. Então aqui no nosso jogador, na aba Inspector, podemos ir na sua Layer e mudar para Jogador. Então a gente vem aqui, seleciona a Layer Jogador e fala que não queremos trocar apenas esse objeto. Então a gente clica nessa segunda opção. Desse jeito, apenas o nosso objeto pai do jogador terá essa layer. Então agora, quando o jogador colidir com o casco, a Unity já vai conseguir identificar essa colisão, pois ele está na layer do jogador. Então vamos fazer agora a mesma coisa com as paredes do nosso jogo, que no momento não temos nenhuma, mas vamos criá-las rapidamente aqui, né? Então eu vou pegar o sprite desse quadrado que eu usei para fazer o chão e chamá-lo de parede. E aqui o que podemos fazer é rotacioná-lo 90 graus no eixo Z e deixar com uma escala de 10 no eixo X. Vamos também só mudar a sua cor rapidamente. Acho que pode ser um meio alaranjado, meio vermelho. Então beleza. Agora a gente posiciona ele onde ficaria a parede do nosso jogo. E por fim muda a sua layer, né? Que no momento está aqui na layer padrão. Então vamos colocar que ele tem a layer parede. E beleza, isso é absolutamente tudo que a gente tem que fazer. Então todas as paredes que você tiver aí no seu jogo, procura colocar nesta layer aqui para que tudo funcione certinho. E agora eu vou só adicionar uma parede aqui na esquerda também. Então vou duplicá-la apertando Ctrl D, trazê-la para cá, desse jeito ela já vem configurada bonitinha. E eu esqueci de adicionar colliders nelas, né? Precisa de colisores, senão o casco vai passar direto por elas. Então vou rapidamente selecionar as duas. E aqui na aba Inspector a gente adiciona um Box Collider 2D. E beleza, isso é tudo que a gente tem que fazer. Agora já podemos voltar aqui para o nosso script e realizar a nossa querida programação. Então, a primeira coisa que estaremos fazendo, galera, é criando os métodos que servirão para impulsionar o casco para a esquerda e para a direita, e depois chamando eles na hora específica. Então, vamos descer o nosso script, e abaixo do método update, criaremos um método privado tipo void chamado impulsionar para esquerda. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, galera, tudo que queremos fazer é pegar o Rigid Body do casco e aplicar uma força nele. Então a gente acessa o nosso Rigid Body 2D e coloca .edge force e abre e fecha parênteses.
E dentro dos parênteses de add force, a gente diz qual que é a direção da força que queremos aplicar. No caso, nós queremos que ele vá para a esquerda, só que não tem exatamente um comando específico para ele ir para a esquerda. Então o que a gente faz é digitar transform.right, já que right em inglês é direita. Então com transform.right a gente manda ele para a direita, só que no caso, como a gente quer mandar ele para a esquerda, a gente vem antes da palavrinha transform e coloca o símbolo de menos. Desse jeito a gente está aplicando uma força no negativo do transform.right. Então se ele por padrão vai para a direita, o negativo dele vai para a esquerda. Então fazendo isso aqui, galera, agora o nosso casco já vai para a esquerda, só que ele vai ir bem devagar. Então o que a gente faz é, ainda dentro dos parênteses, a gente coloca um asterisco para multiplicar pela nossa querida variável velocidade horizontal. E no final, ponto e vírgula. E beleza, fazendo isso, sempre que esse método for chamado, ele vai aplicar uma força no nosso rigid body para que ele vá para a esquerda. E no caso, ele vai para a esquerda segundo o valor da variável velocidade horizontal. Foi por isso que a gente criou ela aqui, para a gente ter um controle maior da velocidade do casco. Então agora que a gente já tem o impulsionar para a esquerda, vamos criar o para a direita, que é praticamente a mesma coisa. Então na linha de baixo a gente cria o nosso private void impulsionar para direita. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui tudo que queremos fazer é novamente acessar o rigid body 2D .add force e aqui a gente coloca transform.right, dessa vez sem o símbolo de menos, já que de fato queremos ir para a direita, e multiplica esse valor pela variável velocidade horizontal. E no final, ponto e vírgula. E beleza, fazendo isso já temos como impulsionar o nosso casco. Então vamos agora chamar esses métodos no momento propício, que no caso nós temos de criar um método para realizar a verificação da colisão. E quando a gente quer realizar uma verificação de colisão, a gente usa o onCollisionEnter ou onTriggerEnter, que funciona sempre. Mas aqui no nosso caso, a gente vai estar realizando a verificação da colisão através dos verificadores que criamos. Então, como a gente está fazendo um processo mais próprio, mais manual, a gente precisa criar o nosso próprio método para isso. Então, abaixo do método update, a gente cria um novo método privado do tipo void chamado verificar ambiente. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, galera, o que queremos fazer é criar um círculo invisível nas posições dos nossos verificadores e verificar se eles estão colidindo com as layers que nós acabamos de criar. E aí, se eles estiverem, a gente chama os métodos de impulsionar, senão a gente não faz nada. Então, o que podemos fazer é criar uma condição if, e dentro dos seus parênteses, para criar este círculo invisível, a gente digita physics 2D.overlap circle. Abre e fecha parênteses. E o comandinho overlap circle faz justamente isso, ele cria um círculo invisível em algum lugar. E para criar, galera, o que nós temos de fazer é dizer qual que é a sua posição, o seu tamanho e qual que é a layer que ele tem de identificar. Então, para a sua posição, a gente digita o nome da variável verificador da esquerda, .position, para acessar a posição deste GameObject. Coloca uma vírgula e para dizer qual que é o seu tamanho, a gente usa a variável tamanho do raio de verificação, que criamos agora há pouco. E por fim, a gente coloca uma vírgula e diz quais que são as layers que ele tem de identificar, que no caso estarão configuradas na variável layers para colidir. E beleza, fazendo isso, galera, agora o nosso querido casco já consegue identificar colisões no seu lado esquerdo. Bem simples. E aqui, galera, o que temos de fazer é chamar um dos nossos métodos de impulsionar. No caso, como o jogador está colidindo, né, na parte esquerda do casco, queremos mandar ele para a direita, né? Porque se encosta na parte esquerda, a gente manda para a direita. E se encosta na parte da direita, a gente manda para a esquerda. Então aqui a gente chama o método impulsionar para a direita. Abre e fecha parênteses e coloca ponto e vírgula. E beleza, agora o nosso casco já vai funcionar para a direita. Então temos de fazer mais ou menos a mesma coisa para ele ir para a esquerda. Então depois da condição if, a gente cria uma condição else if. E dentro dos parênteses a gente verifica novamente um
physics 2D ponto overlap circle, abre e fecha parênteses. E agora vamos dizer onde que este círculo invisível deve ser criado e qual que é o seu tamanho. Então dessa vez a gente indica o verificador da direita, ponto position, já que queremos identificar a colisão no lado direito. E agora o resto pode ser o mesmo. A gente coloca uma vírgula e para o seu tamanho, a variável tamanho do raio de verificação, mais uma vírgula e para suas layers, o nome da variável, layers para colidir. E agora, se o casco colidir com a parte direita dele, significa que é para ele ir para a esquerda. Então a gente roda o método impulsionar para a esquerda, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E beleza, galera, fazendo isso, nosso sistema já está praticamente pronto. A gente já vai adicionar uma coisinha para facilitar as coisas, mas antes vamos testar e ver se ele está funcionando. Então temos de chamar o método verificar ambiente aqui no update. Então aqui a gente chama verificar ambiente, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E show de bola, agora podemos salvar esse script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. Então, com a Unity tendo lido essas alterações, aqui no nosso casco verde, vamos rapidamente dar valor à nossa variável layers para colidir, que nós criamos a layer do jogador e da parede, mas não demos valor a elas. Então, a gente tira do nothing, né? E marca jogador e também parede. Desse jeito, a layers para colidir ficará com a opção mixed, que em inglês significa misturado, né? Já que no caso ela colide com mais de uma layer. Então, sempre que o casco bater, seja no jogador ou seja na parede, ele será lançado para o outro lado. Tendo isso em mente, vamos testar aqui o nosso jogo. Vamos clicar aqui no play. E vamos lá, o casco está aqui, a gente anda e quando encosta nele, olha só que da hora, ele é jogado de um lado para o outro. Show de bola, galera. Às vezes ele dá umas bugadinhas de que ele começa a perder a velocidade. E o jeito que eu encontrei para resolver isso foi vir aqui no seu Rigid Body 2D, vamos expandi-lo e mudar uma configuraçãozinha nele, que no caso, aqui no seu Collision Detection, eu mudei de discreta para Continuous, e aqui no seu Interpolate, eu mudei de None para Interpolate. Não sei ao certo por que mudar isso aqui resolve o problema, já que não era para ele perder velocidade, já que a gente colocou fricção zero no seu material, mas eu acho que isso aqui já resolve grande parte do problema. No momento, o nosso jogador está sendo lançado para o lado, né? No seu jogo, você vai aí programar o que você quer que aconteça, se quer que o jogador seja jogado para cima, se ele leve dano, morra instantaneamente. Mas aqui a gente está criando a base mesmo. E olha só que da hora, o casco já é lançado de um lado para o outro. Meu Deus do céu! Ele está muito rápido, mas isso é coisa que você mexe aqui na variável de velocidade, né? Se você colocar a velocidade de 10, ele vai bem lentinho. Então é isso aí, galera. Se você quiser, você já pode parar o tutorial por aqui, que já vai estar funcionando certinho. Mas o que eu quero fazer é adicionar uma última coisinha no nosso código, galera. Que no caso eu quero desenhar esses verificadores. Pois como podemos ver aqui no nosso jogador, aparece desenhado o seu verificador de chão. Então eu quero desenhar esses verificadores da mesma maneira, para que assim possamos enxergá-los e ver onde é que está ocorrendo a colisão e também fazer os ajustes necessários. Então vamos rapidamente voltar aqui no nosso código e para desenhá-los na tela a gente vem aqui, bem no finalzinho do script, abaixo do impulsionar para a direita, a gente cria um novo método digitando private void, em seu nome onDrawGizmos. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E o onDrawGizmos, galera, é um método próprio da Unity que roda a todo instante automaticamente, ou seja, a gente não precisa chamar ele no update nem nada. E o que ele faz é desenhar gizmos, né? Que seria aquele circulinho que a gente acabou de ver na aba Scene. Então vamos desenhar esses gizmos. E para isso digitaremos gizmos.drawWireSphere. Abre e fecha parênteses. E esse comando aqui, o que ele faz é desenhar uma esfera, só que somente o seu contorno, né? Não o seu conteúdo. Então a gente digita
qual que é a posição desse desenho e também qual que é o seu tamanho. No caso, a gente quer desenhar na mesma posição e no mesmo tamanho dos nossos verificadores da esquerda e da direita. Então, será basicamente os mesmos comandos daqui. Então, aqui dentro dos seus parênteses, digitaremos a variável verificador da esquerda, ponto position, para a sua posição, vírgula, e para o seu tamanho, a variável tamanho do raio de verificação. E no final, ponto e vírgula. E beleza, isso aqui já desenha o verificador da esquerda, então vamos fazer a mesma coisa para o da direita. Então aqui a gente digita gizmos.draw wire sphere, abre e fecha parênteses, e dentro deles a gente digita a variável verificador da direita, ponto position, vírgula, e o nome da variável tamanho do raio de verificação. E no final, ponto e vírgula. E beleza, galera, fazendo isso agora, os nossos queridos verificadores já aparecerão na aba Cine. Então vamos salvar esse script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E lembrando que esse método roda automaticamente, então a gente não tem que chamar ele no update nem nada. E olha só que da hora, agora os nossos círculos já aparecem aqui. Assim. Como o círculo de verificação. E aqui, galera, esses círculos eles ficam do tamanho que a gente configura na variável do tamanho do raio de verificação. Ó, no momento eles estão de 0.5, mas se tiverem tamanho de 2, nossa, mano, eles ficarão gigantescos. Se tiverem no valor de 0.1, eles ficarão minúsculos, mas eu acho que é um valor que fica legal. É o que a gente colocou de 0.5, pois assim ocupa basicamente todo o seu desenho, né? E desse jeito o jogador não tem que, de fato, colar no casco, né? Ele pode encostar, ó, como a gente pode ver, bem aqui. A partir do momento que ele encostar aqui, ele já vai mandar o casco para lá. E a mesma coisa acontece quando ele encostar na parede. Então beleza, show de bola. Já temos o nosso casco funcionando perfeitamente. Então agora, como em todo tutorial que a gente faz aqui no canal, vamos deixar o nosso código um pouquinho mais organizado. Desse jeito ele fica mais bonito. E também a gente garante que se a gente tiver que modificar alguma coisa nele e tal, ele está bem organizado. Então vamos voltar para o código. E o que podemos fazer é criar um cabeçalho aqui para as nossas variáveis. Desse jeito elas ficam organizadas na aba Inspector da Unity. Então aqui, antes da variável do rigidBody, a gente abre e fecha colchetes, digita header e abre e fecha parênteses e aspas duplas. E aqui a gente coloca referências gerais. Então esse cabeçalho contém as referências gerais. Como no caso, a única variável que ele tem é privada, ele não vai aparecer na aba Inspector, mas já está aqui se precisar. E aqui, acima da variável velocidade horizontal, criaremos um novo cabeçalho chamado rebater casco, já que essas variáveis aqui são responsáveis por o rebatimento dele. Então, agora o que podemos fazer é deletar o método start, né, já que ele não está sendo usado, então a gente deleta ele e seu comentário. Também podemos deletar o método update, quer dizer, o método update não, o seu comentário, né? A gente pode deletar o comentário do método update. E antes de void, digitar private, para especificar que ele é um método privado. E por fim, só para deixar as coisas bem explicadinhas, aqui no método onDrawGizmos, dentro dele vamos adicionar um comentário com barra barra, dizendo que essas linhas desenham os verificadores laterais na aba Cine. Então isso aqui é só aquele lembretezinho, né? Essas linhas aqui servem para desenhá-los. Então agora que maravilha. Agora vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R, né? Porque sempre que a gente faz alguma alteração no código é interessante testá-lo novamente para ver se a gente não quebrou nada. Então vamos clicar aqui no Play. E se estiver funcionando tudo certinho, olha só, tudo continua funcionando, que é uma maravilha. Ah, cara, isso aqui funciona muito legal, galera. Então, recapitulando rapidamente, o nosso objeto aqui do casco verde possui um colisor e também um rigidBody. E vamos clicar nele aqui, né, que eu coloquei errado. Aqui o nosso casco verde possui um colisor e um rigidBody configurado para travar sua rotação Z e como Continuous Interpolated. E ele também possui um material de física, que se a gente
vier aqui na pasta e clicar nele, esse material de física não tem nenhuma fricção, nem nenhum bounciness. Desse jeito ele fica lisinho, lisinho. E por fim, tanto o nosso jogador quanto as nossas paredes possuem layers específicas que nós criamos para eles. E aí, o nosso casco verde, através desses verificadores que acabamos de desenhar na tela, eles verificam as colisões com essas duas layers. E aí, se colidir com essas duas layers, ele vai identificar de que lado que ocorreu essa colisão e vai mandar o casco para o lado oposto. Então beleza galera, esse aqui é o tutorial, espero que vocês tenham gostado e se divertido fazendo ele. Eu me diverti bastantão, porque essa aqui é uma mecânica muito divertida de implementar nos jogos. Então muito obrigado a todos vocês que assistiram e também muito obrigado a Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos trazer mais tutoriais e cursos gratuitos aqui para o YouTube. Então muito obrigado a todos, muito obrigado Alice, e nos vemos no próximo vídeo.